Shalom a todos, sábado 26 de maio de 2018, o estudo semanal tem como título Nassô quando te elevares. Os textos bíblicos são Números 6, de 22 a 27, Juízes 13, de 2 a 7 e João 12, de 20 a 36. Números 6, de 22 a 27. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão e a seus filhos, assim vocês abençoarão os israelitas. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a paz. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Assim, eles invocarão o meu nome sobre os israelitas e eu os abençoarei. Neste estudo semanal encontramos nesta leitura a ênfase na bênção sacerdotal. Ela é chamada Birkat Kohanim, bênção dos sacerdotes. No comentário de rodapé da Torá de Moisés, Sefer, página 403, diz que, de acordo com o espírito da Torá e do Talmud, os Kohanins não são seres superiores que dão a sua bênção, mas o veículo por intermédio do qual a bênção de Deus desce e chega para o povo. Primeiro vamos meditar no conteúdo da bênção. Ela pode ser vista e compreendida em toda a sua plenitude, porque o plano do eterno Deus nunca é pequeno, e sim pleno. O Senhor te abençoe e te guarde. É muito importante entender o propósito divino. Ele deseja sempre abençoar seu povo. O povo é dele, foi conquistado por amor e não por meio de guerras e violências. Deus deseja um relacionamento de amor e intimidade. Para isso providencia, levanta homens que são escolhidos por sua vontade soberana e não por capacitação dos mesmos. Estes homens, neste caso sacerdotes, apesar de serem iguais aos demais, têm sobre os ombros um chamado para, num certo sentido, intermediar, ou melhor, ser canal, conduto, caminho, por onde fluirão as bênçãos de Deus sobre sua congregação. Nossa palavra ao povo de Deus deve ser sempre: Deus te abençoe e te guarde. É o próprio desejo de Deus fazer isso, guardar e proteger seus filhos nesta caminhada terrena cheia de tantos imprevistos malévolos e perigosos. O Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti. Significa transmitir a certeza da soberania de Yahvé, que vê todas as coisas e nada pode escapar à sua visão. Conforme Provérbios 15:3, os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Atá El Roi, Deus que vê tudo, traz segurança ao homem saber que está debaixo do olhar do Pai. Em todos os momentos de sua vida, mesmo nas horas mais íntimas e particulares, Ele os vê. Isso é muito importante, pois desperta no Filho de Deus a responsabilidade de quem anda em sua aliança. É abençoado, protegido e guardado, mas também precisa levar uma vida de santidade. Seja gracioso contigo. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Graça, favor imerecido, provisão diária, livramento e bondade. Paz, shalom, plenitude de alegria, ausência de angústias, temores, insegurança quanto ao amanhã. Descanso nele. Temos aprendido sobre a graça, Hem, e misericórdia, Hemlah. Graça é favor imerecido, receber o que não merecemos, e misericórdia é não receber o que merecemos. Aleluia! A graça de Jesus Cristo, nosso Salvador amado, aquele que nos comprou da morte para a vida em seu nome glorioso. O castigo que nos traz a paz estava sobre os seus ombros. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Hashem, o nome. Estamos selados no nome. Levamos o nome de nosso remidor e redentor amado. No seu nome exercemos a autoridade espiritual e nos diferenciamos das demais pessoas que não estão na aliança com Deus no sangue de Yeshua. O povo do livro, Torá, o povo do nome, igreja. Somos distintos porque já não somos mais estrangeiros nem peregrinos. Fomos chamados para fazer parte da família de Deus. Efésios 2,
de 11 a 22. Em Juízes 13, de 2 a 7, nós lemos: certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Então a mulher foi contar tudo ao seu marido. Um homem de Deus veio falar comigo. Era como um anjo de Deus, de aparência impressionante. Não lhe perguntei de onde tinha vindo, e ele não me disse o seu nome. Mas ele me assegurou: você engravidará e dará à luz um filho. Todavia não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento até o dia da sua morte. Temos neste texto a promessa e o nascimento, cumprimento da promessa, de um filho a um casal, Sansão, cujo nome significa do sol, Shimshon, que provém da palavra hebraica Shemesh, que significa sol. Ele seria o sinal profético de Yeshua HaMashiach, que no futuro traria luz e salvação para seu povo, e também seria conhecido como o sol da justiça, conforme Malaquias 4:2. Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Nazireu, é uma pessoa com voto de consagração a Deus. Isto envolvia compromisso da parte deste e tinha o privilégio de fazer parte do projeto do Eterno. Sansão era um destes homens, levantado para livrar Israel de seu feroz inimigo. Operava debaixo da unção de Adonai, mas um dia desprezou seu voto e perdeu a unção de Deus. Sua força não estava no cabelo, estava em Deus. No arrependimento foi perdoado e usado ainda na morte para cumprir seu chamado. Somos todos nazireus, consagrados. Temos uma missão como a de Sansão. Se este era um tipo do Messias, nós somos a extensão de Jesus Cristo no poder do Espírito Santo de Deus, cumprindo o chamado de nossa vocação. Efésios 4:1. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Conscientes disso, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça digno da vocação e com poder cumpra todo bom propósito e toda obra que procede da fé, 2 Tessalonicenses 1:11, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. 2 Timóteo 1:9. João 12, de 20 a 36, é outra parte para completar este estudo desta paraxá. Neste capítulo do Evangelho de João, encontramos o Filho de Deus, Jesus Cristo, o ungido, o Nazireu Nazareno, verdadeiro sol da justiça e abençoador de todos os homens. Ele cumpriu em sua vinda e vida todas as promessas de Deus, venceu a morte e com a sua ressurreição nos dá vida e nos comissiona para fazer seu serviço. Ser bênção é abençoar outros. Pelo fato de sermos seus talmidins, discípulos, e também shaliahim, emissários, precisamos também nos abster de tudo aquilo que é impuro, obras da carne, e produzirmos o fruto do Espírito. Ser luz, nossa luz deve brilhar em meio a um mundo em trevas. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participe das obras infrutíferas das trevas, antes exponha-nas à luz. Efésios 5, de 8 a 11. Creio que sobre os homens santos de Deus repousa uma coroa de glória que é a própria unção que vem do alto. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês,
pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. 1 Pedro 4,14. E quando estes fiéis terminarem suas jornadas, receberão a verdadeira coroa de rei, pois reinarão com Jesus Cristo, Maranata. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa de glória. 1 Pedro 5,4. A igreja tem no presente a grande oportunidade de cumprir a sua vocação e chamada. Num tempo de tantas trevas, fica mais nítida a luz de Jesus Cristo sobre seu povo. A trombeta de Deus está soando, convocando os santos para a guerra espiritual destes últimos tempos. Muitos não têm a sensibilidade de ouvir porque estão presos às suas denominações e tradições de homens. São pessoas religiosas, prisioneiras do espírito de religiosidade. Há uma santa convocação nestes dias, não promovida por homens, mas pelo próprio Deus, que está levantando nazireus, consagrados para levar a sua bênção, a salvação aos perdidos e chamar as outras ovelhas que Jesus falou em João 10, para apresentar a verdadeira luz que ilumina o mundo, e Yeshua, que virá como rei para governar as nações a partir de Jerusalém. Nassô, quando te elevares, sê tu uma bênção. Shabbat Shalom.